Olá, síndicos e síndicas, mais uma vez nos encontrando aqui na sala de aula. Como é que está o andamento do seu estudo? Eu vou me ater aqui dentro da disciplina Teoria Geral do Direito Aplicável ao Condomínio, mais especificamente da legislação civil. Vamos falar sobre posse e propriedade somente em conceitos básicos, conceitos basilares, para que você possa então ter o domínio dessa informação e saiba também como defender alguns dos questionamentos que podem ser feitos por condôminos. No direito brasileiro é possível que o direito de propriedade seja exercido por mais de uma pessoa, onde percebemos a existência desta possibilidade nos condomínios residenciais, comerciais, etc. Assim podemos chamá-la de propriedade condominial. O condomínio ou compropriedade é o direito de propriedade que mais de um sujeito titula sobre determinado objeto ou bem, devendo atingir as suas funções sociais, a fim de beneficiar a coletividade dos que condominam. Bom, vamos sintetizar esse conceito. Então, propriedade é a capacidade, é o que alguém tem de direito sobre alguma coisa, certo? Nós vamos usar a expressão muito da coisa. A coisa no direito, essa expressão jurídica, ela vai determinar algum bem jurídico, certo? Mas, Taiso, e se esse condômino ele não for um proprietário, ele pode estar exercendo um direito dentro de um condomínio? Com certeza. Aí ele estaria exercendo seu direito de posse. Então, fazendo um paralelo. Se ele não é proprietário, ele exercendo seu direito de posse pode ser um locatário. Então, o locatário é condômino tanto quanto um proprietário. Essa é a razão, essa é a motivação de nós colocarmos essa explicação, esse conceito. Mas também na última parte, se você observou, foi dito o seguinte: devendo atingir as suas funções sociais, a fim de beneficiar a coletividade dos que condominam, moram em condomínio. A função social da propriedade, isso está estabelecido na Constituição Federal, é uma obrigação, é um dever de que aquela pessoa ela não vai utilizar aquele imóvel, não vai utilizar aquela propriedade sem o fim determinado, ou seja, é para ele habitar, é para ele morar, não é somente para ele comprar e deixar aquele imóvel vazio. Então imaginemos que uma pessoa ela faz a aquisição de um prédio inteiro e deixa esse prédio inteiro vazio, ele não habita, ele não loca, ele está deixando de exercer a função social que está prevista na Constituição, então ele está deixando de dar a finalidade àquela propriedade. Nós vamos observar isso depois, mais ali na frente, acerca dos direitos e deveres dos condôminos, certo? Bom, já aprofundando, entrando no conceito da natureza jurídica dos condomínios, nós vamos pegar um conceito que ele está sendo difundido, ele está sendo decidido nos tribunais de São Paulo. O Código Civil brasileiro aceitou a teoria da subsistência da propriedade em cada condomínio sobre toda a coisa delimitada naturalmente pelos iguais direitos dos demais consortes, pois entre todos se distribui a utilidade econômica da coisa e ainda o direito de cada condômino em face de terceiros abrange a totalidade dos poderes imanentes ao direito de propriedade. Mas entre os proprietários condôminos, o direito de cada um é autolimitado pelo outro, na medida de suas cotas, para que se torne possível a sua coexistência. Resumindo isso, quer dizer que é o seguinte: por mais que nós tenhamos o direito sobre um bem coletivamente, ele é limitado à nossa cota à parte. Você vai identificar mais à frente ali nas espécies de condomínio que ele vai se dividir em duas espécies e aí nós vamos então entender um pouco melhor. Então já vamos entrar neste conceito que está fundamentado no artigo 1314 do Código Civil, onde ele especifica que são duas as espécies de condomínio, quais sejam o condomínio geral e o condomínio edilício.
Nós não vamos falar, não vamos aprofundar o nosso estudo acerca do condomínio geral. Vamos nos concentrar no condomínio edilício porque é o cerne do nosso curso. A administração e a gestão condominial, ela se dá em condomínios edilícios. Devemos fazer a distinção entre essas duas espécies de condomínio da seguinte forma. A primeira, os poderes inerentes ao domínio são titulados por duas ou mais pessoas, ou seja, a propriedade é dividida entre dois ou mais condôminos, que são proprietários de uma fração ideal do todo e, por tal razão, passam a ser denominados comproprietários, coproprietários ou simplesmente condôminos. Já o condomínio edilício, por outro lado, é aquele existente em edificações compostas por unidades autônomas que juntas formam uma edificação maior e nessa medida participam com frações ideais do todo. Então, primeiro, condomínio geral. Eu posso estabelecer um condomínio em um carro. Eu posso estabelecer um condomínio em uma moto. Eu posso estabelecer um condomínio em outros bens que não sejam os edifícios. E também uma casa propriamente dita, certo? Como nós vamos detalhar isso? Vai ser muito subjetivo, muito sucinto, porque esse não é o alvo. O alvo que nós queremos perseguir nesta disciplina, ele vai estar mais à frente nos conceitos e na prática do dia a dia do síndico. Como eu já falei, então, mais adiante iremos tratar apenas de condomínios edilícios, mas antes veremos a classificação do condomínio. O condomínio ele tem três classificações: quanto à origem, quanto ao objeto ou conteúdo, quanto à forma ou divisão. E também ele pode ser classificado como transitório ou permanente. Vamos lá. Quanto à origem, o condomínio ele pode ser voluntário ou convencional. Por exemplo, alguns amigos compram um imóvel em comum. Foi o que eu falei, uma casa. Essa casa ela pode ser dividida. Inclusive, nós podemos fazer já um breve introito sobre a multipropriedade. Isso é uma novidade, foi aprovada essa lei recentemente, no final de 2018, e já existe empreendimentos há muito tempo, mas agora, quando houve então a legislação atualizada, a multipropriedade também abriu um campo muito vasto para síndicos desempenharem essa função. Então, hashtag fica a dica, anote, multipropriedade também é um mercado onde os síndicos ele atuam e é um mercado em franca expansão. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, essa parte quanto à espécie, quanto à classificação, pega na apostila, dá uma lida, não deixa de ter a informação por conta de simplesmente eu passar aqui muito rápido. Por quê? Porque eu quero ganhar tempo nos próximos minutos que nós vamos ter daqui para frente. Ao encerrar esse primeiro bloco, nós vamos poder então tomar uma água, e levantar, ir no banheiro e depois você retorna com todo o gás, ok?